face a tantas destruições que a família tem sofrido, mas nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele concede à minha vida, à sua vida, a todos nós, para que juntos possamos estar aqui nesta noite em busca deste propósito maior da parte do Senhor para conosco. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesta hora, mas abrir o seu coração. O que é que incomoda você no seu dia a dia familiar? O que é que incomoda você no seu dia a dia em sua vida conjugal? Neste início de semana da família, eu queria convidar você a colocar isto que incomoda, isto que inquieta o seu coração na presença do Senhor. Eu não posso fazer nada por você, mas Deus pode. E Ele lhe ama. E Ele quer fazer algo na sua vida. Muitas vezes nós somos o maior obstáculo que impede a operação de Deus em nossas próprias vidas. Mas nessa semana você está tendo a oportunidade em deixar o Espírito de Deus lhe conscientizar acerca daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Eis aí, Senhor, o Teu povo, eis aí as Tuas ovelhas, a quem Tu tens amado antes da fundação do mundo. Eis aí, Senhor, vidas preciosas, Pai, que têm andado de um lado para o outro nesta peregrinação sobre a face da terra. Pai, Tu que conheces o assentar, Tu que conheces o levantar, Tu que conheces o caminhar de cada uma destas pessoas, Tu sabes, Senhor, o que inquieta o coração delas, sem que haja uma palavra sequer na boca de cada uma destas pessoas. O Senhor conhece o mais profundo da alma, Senhor, de cada uma delas, Pai. E nesta hora, Senhor, nós pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, esta inquietude venha subir à Tua presença, e o Teu povo possa lançar em Tuas mãos, Senhor, todas as inquietações, Pai, na certeza plena de que o Senhor agirá na vida de cada uma destas pessoas, Pai, amadas por Ti. Nós queremos repreender toda operação contrária, Senhor, ó Pai, a pregação da Tua palavra neste lugar. Queremos repreender, Senhor, tudo, ó Pai, que venha, Senhor, impedir, ó Deus, a compreensão nítida da Tua vontade, Senhor. E que o Teu Espírito, Pai, onde Ele está, há liberdade. Que o Teu Espírito gere libertação, ó Pai, de coisas que têm acorrentado pessoas na sua caminhada familiar, Senhor. E o Senhor possa trazer a manifestação graciosa da Tua palavra nesta noite, Pai. A Tua palavra que liberta, a Tua palavra, Senhor, que esclarece, a Tua palavra que ilumina, a Tua palavra, Pai, que é escudo, Senhor, para aqueles que em Ti confiam, Senhor. Ó Deus, realiza, Senhor, algo maravilhoso em cada vida durante esta semana, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Tudo é possível ao que crê. Vamos repetir? Tudo é possível ao que crê. Creia. Creia em Deus. Creia naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Creia naquilo que Ele tem guardado com muito amor para você nesta semana. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos repetir? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É esta a vontade de Deus para a sua vida, o melhor dele. Amém? Amém. Eu queria pedir para colocar o nosso material nesta noite.
Vamos ler todos? A construção de vidas em família. Novamente. A construção de vidas em família. Amém. Deus tem uma construção de vidas para cada uma das famílias que se encontram aqui e para todos os familiares que estão representados aqui também. A proposta de Deus para você e sua casa não é outra, a não ser aquela: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos repetir? Olhe para o seu irmão e diga para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora vamos ter um outro posicionamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nós vamos compartilhar neste momento esse texto da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 127, 1 a 4. As mulheres irão ler os versículos ímpares, que estão em vermelho, e os homens em preto, os pares. Amém? As irmãs começando, por favor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela na guarda. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nós temos aqui no versículo 1 a palavra construção. Então todos nós vamos ler agora do início até a palavra construção. Amém? Amém. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém. Quem é o Senhor da construção? O nosso Deus a quem servimos. Ele é o construtor por excelência. Não há ninguém que construa uma família como o Senhor nosso Deus constrói. Ele é perito em fazer aquilo que nós nunca imaginaríamos. Ele é perito na sua bondade. Ele vai muito além daquilo que nós poderíamos esperar de sua parte. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que é bom e abençoador. Então o construtor por excelência é Ele. E nós somos os ajudantes nesta construção de vidas em família. Vamos repetir? Nós somos os ajudantes. Amém. Você está consciente de que Deus é o construtor da sua família e de que você é ajudante? Tem ajudante que atrapalha mais do que ajuda, não é verdade? Você pede ajuda a alguém com muito boa vontade vai ajudar você, mas termina atrapalhando. Por que termina atrapalhando às vezes você? A pessoa está cheia de boa vontade e ela está ali para lhe ajudar, mas por que ela atrapalha? Às vezes porque ela não compreendeu direito o que você solicitou. Às vezes ela pensa na hora acerca de uma outra maneira de executar aquela tarefa, e ela não presta atenção de que você já pensou, você já planejou, você já trabalhou, você já tem experiência naquela área, você já sabe qual é a melhor maneira de fazer. E da mesma forma somos nós. Muitas vezes o Senhor, o construtor por excelência, está fazendo algo em nossa família e nós dizemos: Senhor, conta conosco, nós estamos aqui para ajudar. Mas a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente não para prestar atenção naquilo que o Senhor está nos falando. A gente não quer fazer do jeito que o Senhor quer. A gente quer fazer do nosso jeito. E aí não ajudamos. Aí nós atrapalhamos.
Mas nesta noite, eu gostaria que você colocasse o seu coração naquilo que o Senhor fala para você. É preciso prestar atenção aos sinais de Deus. É preciso prestar atenção às orientações do Senhor. É preciso prestar atenção, compreender e obedecer aquilo que Deus tem falado sobre a construção da nossa família. As vidas dos nossos familiares, eles não podem crescer como batatas que crescem esparramadas pelo chão. Você deixa a batata esparramada pelo chão e ela vai crescendo em suas ramas. Mas tem que haver um modelo, tem que haver um direcionamento, tem que haver uma ação coerente, uma ação que glorifique o nome do Senhor em nossas vidas. Cada fase da construção dos nossos familiares, elas precisam ser aprovadas antes de seguirmos para a próxima etapa. Muitas vezes nós queremos queimar etapas nesse processo da construção, e isso não é possível. Não dá para começar uma construção de um prédio pelo telhado. Tem que começar da base, tem que começar do alicerce. Nós temos que ir executando etapa por etapa, numa sequência lógica, numa sequência cronológica. Nós não podemos queimar etapas também na construção da nossa família. A criança, ela tem que ser educada enquanto criança. Ela não pode esperar para ser educada quando estiver adulta. Nós precisamos educar os nossos filhos, as nossas crianças desde cedo. Aproximadamente aos 6 anos, a personalidade da criança está formada. O que você colocou neste pacote da formação da criança, isto perdurará por toda a vida dela. Ela vai desenvolver outras habilidades, ela vai desenvolver outras expectativas, mas o cerne, a essência, ela está posta, formada até os 6 anos de idade. Então é muito necessário que a educação comece a partir do ventre. E eu falo até de uma fase pré-ventre. Eu e minha esposa, quando namorávamos, nem sequer estávamos ainda no processo de noivado para o casamento depois, mas já orávamos pelos nossos filhos. Por quê? Temos que buscar dependência naquele que é o construtor por excelência. Quando a criança é originada no ventre materno, é um momento de ministrações. É um momento em que não somente a mãe, mas também o pai devem ministrar sobre a vida da criança. Devem proferir palavras de bênçãos. Já está ali o processo formativo da criança. E quando a criança nasce, já se deve ali, mediante cada etapa, ir trabalhando na construção, orando pela criança, impetrando a bênção de Deus sobre a vida da criança. Quantas vezes meus filhos, em tenra idade, e eu ia no quarto de cada um, colocava as mãos sobre a cabeça deles e impetravam a bênção de Deus sobre a vida de cada um deles. Então, o processo formativo, o processo de construção é um processo amplo e nós não podemos queimar etapas. Às vezes os pais, erroneamente, de forma equivocada, pensam em educar a criança quando ela está atingindo um nível de entendimento, com 6, com 7 anos. Aí já foi uma etapa grande que foi perdida e etc. É preciso dar ao ser humano, em cada etapa da vida dele, a formação adequada. Quando é que nós terminamos de ser construídos? Na adolescência? Na mocidade? Na fase adulta? Nunca. A gente vai morrer aqui neste mundo no processo de construção. É Deus construindo em nós, é Deus gerando na vida de cada um de nós a sua vontade.
mostrando, moldando, orientando, ensinando, etc. Amém? Amém. Pensar a família é pensá-la no tempo. A criança no ventre, ela exige um cuidado. A criança, quando nasce, exige um outro cuidado. A criança, quando começa a desenvolver-se, exige um outro cuidado. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem, cada fase tem o seu cuidado específico. A fase adulta, a preparação para todas as nuances da nossa existência, tem que ser pensada no seu devido tempo. Se você perde o tempo de viver a sua relação de pai com o seu filho, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é uma lacuna que você deixa na vida do seu filho. Se você deixa como mãe, é uma lacuna que você deixa em aberto ali na vida de seu filho. E assim, sucessivamente, em outras áreas da nossa vida. Então, é necessário viver cada fase do processo de formação dos nossos filhos. Da mesma sorte, os irmãos entre si, eles precisam de viver cada fase desse processo de fraternidade. Crescerem juntos, brincarem juntos, irem à escola juntos, tornarem-se adolescentes, jovens juntos, buscando em comum a proposta de Deus para o crescimento de sua respectiva família. Da mesma sorte, o marido e a esposa, na fase do namoro, na fase do noivado, o casamento, os primeiros 5 anos do casamento, os primeiros 10 anos, 15 anos, 20 anos, cada fase tem o seu cuidado pertinente, cada fase requer um cuidado especial. A construção das vidas em família acontece durante todo o tempo. Nessa construção, nenhum de nós recebe um diploma dizendo, está concluído o curso. Esse diploma, ele só será recebido lá no fim da nossa existência, porque cessará todo o trabalho da nossa vida e não haverá mais nada o que fazer, porque depois da morte segue-se uma outra etapa. Quais são os passos para a construção de vidas em família? Pense bem sobre isso. Quais são os passos para a construção de vidas em família? Quando você vai fazer uma coisa, qual é a primeira coisa que você deve fazer antes de executá-la? Planejá-la, não é? Então, o planejamento é algo muito importante. O povo japonês muitas vezes planeja 7 anos fazer uma obra, para executá-la em 1 ano, em 2 anos. O brasileiro, ele planeja em 2 dias para fazer a obra em 20 anos e ainda não consegue terminar. Está aí a questão dos estados na Copa e somos notícia no mundo inteiro do nosso relapso, a nossa atitude relapsa. Nós temos aí uma casa que antes de ser construída precisa ser planejada. Da mesma forma, a família, ela precisa ser planejada. Vamos ler esta frase que está aí? Tudo que você precisa para a sua obra, você encontra aqui. A gente encontra isso com muita facilidade nas casas que vendem material de construção, não é? Mas onde é que a gente consegue comprar material de construção para as nossas famílias? Nas casas de material de construção? Sim ou não? Não. Mas aqui nós conseguimos. Aonde? Na Bíblia Sagrada. Por que nós encontramos na Bíblia Sagrada? A Bíblia é o livro daquele que nos criou. Tudo que Deus, que nos criou e tem poder sobre a nossa vida, quer que saibamos, coloca aí. Você sabe por que a goteira existe numa casa? Alguém sabe por que a goteira existe numa casa? Por causa da preguiça. Não vou responder, mas na Bíblia diz, o pastor Francisco Oliveira vai dar um prêmio aí no final da semana quem responder. Provérbios. Eu não combinei nada com ele não, mas Provérbios. já estou combinando com ele agora.
Amém? Por que a goteira existe numa casa? A Bíblia diz. A Bíblia, ela não atende todas as nossas curiosidades, mas a Bíblia atende a todas as nossas necessidades. Amém? Amém. Tudo que eu necessitar como um homem, como ser humano para viver, a Bíblia vai me orientar. Tudo que a minha esposa necessitar saber, a Bíblia vai me orientar. O que eu preciso saber para criar os meus filhos, a Bíblia vai me orientar. O que eu preciso fazer como esposo, a Bíblia vai me orientar. A Bíblia é o nosso manual técnico na construção das famílias. Sabe o que acontece quando nós desconsideramos as normas técnicas numa construção? Acontece isso aqui, ó. Nós corremos o risco de quê? Da tragédia, da dor e das mortes. Vamos repetir? Desconsiderar as normas técnicas numa construção é correr o risco do desabamento, da tragédia, da dor e das mortes. Você prestou atenção no que você acabou de ler? Na gravidade que é isto? Que desconsiderar as normas técnicas é correr o risco do desabamento, da tragédia, da dor e das mortes. Eu não sei quem construiu este prédio, mas vamos dizer quem construiu esse prédio que desprezou as normas técnicas. Em vez de colocar uma ferragem aqui na coluna tipo tal, colocou uma ferragem menor para economizar. Em vez de colocar o concreto no percentual de mistura que deveria colocar entre cimento e areia, ele foi generoso na areia e economizou no cimento. E vamos supor que isso aqui caia sobre as nossas cabeças. O que é que o Estado vai fazer? Vai procurar um responsável e vai responsabilizá-lo criminalmente, porque ele desprezou as normas técnicas e esta atitude irresponsável dele gerou a vitimização de várias pessoas. O Estado está certo ou está errado? Certo. E quando eu e você desprezamos as normas de Deus, na sua palavra, na construção das nossas famílias, devemos ser cobrados pela nossa irresponsabilidade, ou Deus deve passar a mão na nossa cabeça dizendo, não tem nada não, deixa morrer um bocado de gente aí por conta da sua irresponsabilidade que está tudo certo. Está correto isso? Sim ou não? Não. É muito sério. Obrigado. Isso é muito sério. O descaso com as obras da construção civil por parte das autoridades públicas e particulares é um problema que acomete vários países. Nós vamos ver aqui algumas situações. A primeira, aconteceu agora em abril de 2013. Um prédio de 8 andares que abrigava fábricas de roupas e um shopping center desabou na periferia da capital de Bangladesh, matando 87 pessoas e deixando centenas de feridos. Olha a consequência de construir sem observar as normas técnicas. Em fevereiro de 1998, alguém se lembra do nome Sérgio Naias? Sim. O edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, desmoronou, destruindo 44 apartamentos. Um dos pilares de sustentação do prédio estava danificado. 8 pessoas morreram soterradas e 150 ficaram desabrigadas. E o prédio veio a desabar por conta de material que não foi utilizado adequadamente.
Em agosto de 2013, 2 prédios desabaram na cidade de Baroda, na Índia, matando 6 pessoas e deixando mais de 30 pessoas desaparecidas. Em janeiro de 2013, no Rio de Janeiro, o prédio Liberdade desabou, matando 22 pessoas. Obras do 9º andar provocaram a queda do edifício, pois 4 das 8 paredes derrubadas eram estruturais e ajudavam a sustentar o peso da construção. Preste bem atenção nisso. No 9º andar, alguém derrubou 4 das 8 paredes que havia. E estas paredes que foram derrubadas eram estruturais, ou seja, ajudavam a sustentar o peso da construção. E aí, 22 pessoas foram assassinadas. A palavra certa é essa: pela irresponsabilidade de quem desprezou as normas técnicas. Em janeiro de 2011, na cidade de Belém, o edifício Real Class, de 35 andares, em fase final de acabamento, desabou, deixando 20 vítimas. Chovia e ventava muito no momento do desabamento, e a destruição foi total. Danificou a estrutura do edifício e casas da vizinhança, além de danificar a rede elétrica. Veja bem, ventava muito e chovia muito. Você se lembra de algum texto da Bíblia Sagrada? A casa é edificada sobre a areia e a casa é edificada sobre a rocha. Quando a chuva vem, quando o vento vem, aqui não é edificada sobre a rocha, mas que é edificada sobre a areia, ela desaba. E aí foi o que aconteceu com este prédio. Em julho de 2008, 8 trabalhadores morreram no desabamento de um prédio de 4 andares em construção na província central de Hubei, na China. Vejam o estrago. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, em junho deste ano passado, deixou 6 mortos e 13 feridos devido ao erro do operador do guindaste. Um erro do operador do guindaste matou 6 pessoas e feriu 13 pessoas. Eu poderia passar aqui a noite inteira mostrando acidentes que aconteceram, desabamentos, tragédias, dor, porque alguém não observou as normas técnicas. Você sabe o que é sair para trabalhar? E estando ali trabalhando, você recebe um telefonema que o prédio em que você mora desmoronou. Aquele apartamento que você passou a vida toda pagando, aquele apartamento que você teve a maior dificuldade para conseguir o empréstimo no sistema de financiamento, na Caixa Econômica. Mas o pior não é o que você perdeu em termos de construção física. O pior é que os seus filhos estavam lá e eles morreram por conta da irresponsabilidade de alguém. O pior é que a sua mãe estava lá e ela morreu sem ter o direito de sair daquele lugar. A tragédia, a dor que atravessa a sua alma, os porquês que surgem no cenário da sua existência. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu filho morreu, minha filha morreu. Você prestou atenção em todos os números que eu falei? Qual destas tragédias gerou o maior número de mortos? Uma gerou 22 mortos, outra gerou 8, etc. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. É a tragédia não dos desabamentos de prédios, mas é a tragédia dos desabamentos familiares.
Segundo o censo de 2010, há 4 anos atrás, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há um contingente de 4,4 milhões de lares compostos por pessoas que se separaram. 4,4 milhões de lares vitimados pela separação. Também estão entre os 36,4% dos casais que não oficializaram a união, nem no civil, nem no religioso. Pessoas que não acreditam no casamento como instituição familiar. Pessoas que preferem se juntar. Pessoas que não atentam para a esfera sagrada da família. Pessoas que não atentam para o fato de que Deus, que instituiu o casamento, instituiu para abençoar as famílias, para que algo bom, algo maravilhoso aconteça com as famílias. E nós temos um percentual elevado de pessoas no Brasil que simplesmente desprezam o casamento, que simplesmente desprezam a bênção daquele que instituiu o casamento e preferem viver um modelo alternativo. Nós temos um grupo de 2,5 milhões de meninas que estão vivendo como enteadas, vivem com padrastos ou madrastas. No Brasil, padrasto tem as exceções, mas no Brasil, padrasto não é sinônimo de pai. No Brasil tem exceções, mas madrasta não é sinônimo de mãe. Quando alguém diz, eu fui criado por padrasto, o ouvinte já fica esperando o pior. Quantos casos de padrastos que violentam sexualmente as suas enteadas, ou os seus enteados? « 2,5 milhões de meninas estão vivendo com padrastos ou madrastas. O desmoronamento familiar é muito mais prejudicial do que o desmoronamento de prédios. O número maior de pessoas estão sendo vitimizadas a cada dia dentro da própria família. Se eu pedisse agora para alguém se levantar e bater em um familiar, você dizer, o pastor endoidou. Mas quantas vezes você não tem batido? Eu não falo de violência física, de palmada, eu não falo disso. Mas eu falo de agressão verbal, de agressão moral. Eu falo daquelas violências da alma, da mulher muitas vezes subjugada, do homem muitas vezes também subjugado, porque a lei Maria da Penha não é somente agora para pôr o homem na cadeia, é para pôr mulher também que bate o marido. Tanto tem homem que bate na mulher, como tem mulher que bate o marido. E a violência doméstica está errada dos dois lados. Quantas violências que acontecem no dia a dia da família? Quantas pessoas que estão desprezando as normas técnicas do Criador? Quantas pessoas que estão passando por cima dessas normas técnicas do Criador, que são normas de vida? As famílias estão diminuindo. Na frente da casa da minha avó paterna havia uma senhora, Dona Valquíria, que ela foi mãe de 23 filhos vivos. Minha avó foi mãe de 12 filhos vivos. Naquela época, sem os recursos que se tem hoje, morriam muitas crianças no parto. E isso foi diminuindo para 5 filhos, para 4 filhos, 3 filhos. E a média no censo de 2010 é de 1,9 filho por família. Cada vez mais as famílias estão diminuindo. 24,7 milhões de casas no Brasil têm filhos. 20,2% dos casais do Brasil não têm filhos.
6,9 milhões de pessoas vivem sozinhas no Brasil. Isso representa 12,1% das residências. Destas, 3,5 milhões são homens e 3,4 são mulheres que vivem sozinhos. Quantas destas pessoas estão sozinhas porque estão marcadas pela violência familiar? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e ela disse: olha, pastor, meus pais estão casados há 28 anos. E não são 28 anos de casamento, são 28 anos de tapas e beijos. Eu vi meus pais brigando mais do que se amando. E eu não quero me casar, porque eu não quero ter na minha vida o que eu vi a vida toda na vida dos meus pais. 41,5% das mulheres têm 65 anos ou mais e estão vivendo sozinhas. Quem sabe quantos traumas essas mulheres não trazem na sua alma? Deus não criou para esta desgraceira que nós vemos no mundo. Deus nos criou para que fôssemos felizes na presença dEle. Mas o desmoronamento familiar é grande. E o pior é que o desmoronamento familiar é sutil. Ele acontece todos os dias dentro de todas as casas. Mas ele não vai para as manchetes, porque ele não vê de jornal. O que vem de jornal é quando um prédio desaba. Casais homoafetivos, 58 mil casais se declararam homossexuais. 52,6 mil deles vivem na região sudeste. 53% são casais de mulheres. 13% se declararam casados. Quanto desmoronamento as famílias têm sofrido no dia a dia. Eu queria compartilhar esses 3 detalhes com você no processo da construção de vidas em família. Primeiro, busque a orientação do construtor por excelência. Talvez você diga: mas eu leio a Bíblia. Não estou perguntando se você lê a Bíblia. Eu estou falando, busque a orientação do construtor por excelência para a construção de vidas dentro da sua casa. Busque, 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 busque. Faça disso a sua rota de vida. Faça disso a sua rota de salvação para a sua família. Deus nos confiou uma família e nós vamos prestar contas por esta incumbência que recebemos das mãos do Senhor. Segundo lugar, tenha um projeto de construção de vidas em família. Eu fui pastorear uma igreja aqui numa região, chamei um jovem, disse: vem cá, você estuda? Não. Você trabalha? Não. Você faz o quê? Estou esperando. Esperando o quê? O plantio, o corte da cana. Sem perspectivas de vida. Onde é que está o pai desse garoto? Onde é que está a mãe desse garoto? Eu tenho que buscar perspectivas de vida para mim como pai. Você como mãe tem que buscar perspectivas de vida. Não dá para a gente viver naquela ignorância, olhando o tempo passar e sem a gente buscar crescimento na nossa vida. Ah, pastor, eu tive uma vida difícil. Eu também tive. Aquele ali também teve, aquele outro ali também teve, aquele outro ali também teve. Mas a gente não deve se suicidar. A gente deve lutar no nome do Senhor. E o Senhor vai abençoar a nossa vida. O Senhor vai abençoar a nossa caminhada. E a história da nossa vida vai ser reescrita por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas a gente não pode ficar parado, olhando a destruição tomar conta da nossa vida. Eu não posso levar um filho meu a chegar a um lugar se eu mesmo não tiver chegado antes a esse mesmo lugar. O meu filho, a minha filha tem que ver na minha vida
que é possível ir adiante, que é possível crescer, que é possível ser um homem honrado, que é possível ser uma mulher honrada, que é possível ser alguém que glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu estava numa igreja aqui da região, esperando pelo horário que eu iria falar com o pastor, e chegou um rapaz. O senhor está fazendo o que aqui? Estou esperando o pastor. Ele está aí? Tá, por isso eu estou esperando. O senhor faz o quê? Sou pastor. Você é pastor? É pastor da igreja? Sou. Tu pastoreia aqui? Não. Numa outra cidade. Onde é que fica essa outra cidade? No outro país. Que outro país é esse? Tal lugar. Ah, eu conheço, eu já estive lá. Você conhece tal igreja? Conheço. Conhece alguém lá? Conheço algumas pessoas. Conhece fulano? Conheço. É minha cunhada. Isso que bom. E o senhor faz o quê? Eu disse, eu trabalho ajudando casais, ajudando famílias, eu e minha esposa. A situação da família está muito séria, né? Porque marido não ama a mulher como devia amar, mulher não ama o marido como devia amar, etc. E falou um monte de coisa sobre a família. Aí chega o garoto dele. Pai, me dê esse celular aqui. Aí começou a brincar com o celular do pai. E ele disse, filho, me dê esse celular para cá. Vem cá, meu filho, como é que foi o seu dia? Como é que foi a escola? O garoto olhou para ele assim e disse, cheio, tu nunca perguntasse isso, só porque está na frente do pastor, tu está perguntando isso. Eu não posso levar meus filhos a alcançar um patamar da vida, uma conquista na vida, se eu antes não tiver conquistado. Um pedagogo francês, ele disse, preocupar-nos com a educação dos nossos filhos não é necessário. Sabe por quê? Porque eles nos imitarão em tudo. O filho vê, o filho vive a realidade do lar. Quantas coisas da minha vida que eu aprendi com meu pai, eu aprendi com minha mãe, e eles nunca abriram a boca para dizer isso é assim, mas eu via eles fazendo e eu aprendi naturalmente. Você aprendeu naturalmente. Você pode buscar no seu passado e você vai ver muitas coisas que os seus pais faziam e que você faz do mesmo jeito, você faz igual. Porque a gente pega isso naturalmente. Em terceiro, trabalhe incansavelmente por esse projeto. Lute pela sua família. Não dê moleza ao diabo. Não deixe o diabo fazer festa dentro da sua casa. Você diga, a minha vida pertence ao Senhor e a minha casa também pertence ao Senhor. E aqui o diabo não tem vez. Quem tem vez é o Senhor. O Senhor é o construtor por excelência da minha família. E eu sou ajudante do meu Senhor. Amém? Eu não sei se eu contei aqui da última vez que eu tive. Se eu contei, me perdoe, é a mente cansada. Mas um missionário estava na selva amazônica por muitos meses andando sem ver ninguém nas regiões das ribeirinhas. E de repente ele viu uma casa ao longe. E ele foi se aproximando, e ao aproximar-se pela janela viu um quadro, e no quadro estava escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ele disse, amém, a casa é de pessoas de Deus. E quando ele foi chegando e rompeu uma briga e saiu ali na faca e na foice ali o casal, ele disse, a casa é de Deus, mas está alugada ao diabo. Trabalhe incansavelmente pelo projeto de Deus na vida da sua família. Não deixe o diabo pintar e bordar por você. Você tem um selo da promessa. O Espírito Santo está em você. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E o Senhor lhe deu a vitória de esmagar a cabeça da serpente debaixo de seus pés. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem trabalha com construção aqui? Levanta a mão. Construção é mole, não é mole? Não.
Construção é dureza. É de sol a sol. E na chuva também. Numa construção, pastor Francisco Oliveira estava conosco, de um templo lá em Mangabeira. A gente, como igreja, não tinha recurso. A areia era uma areia no solo que dava para fazer a argamassa. Na época, um caminhão de areia era 55 mil cruzeiros e um caminhão de aterro era 15 mil cruzeiros. Nós retiramos do solo 3 caminhões de areia, que davam 165 mil cruzeiros, e colocamos 3 caminhões de aterro, que davam 45 mil cruzeiros. Então a gente cavando ali, tirando a terra debaixo dos pés para construir um prédio em cima da terra. E num determinado momento a terra se abriu, eu levei uma queda no buraco de 3 metros de profundidade. Uma outra ocasião aqui na Idalina Leite, eu estava andando na calçada e o chão se abriu. E as placas de concreto vieram sobre os meus pés. Eu passei 10 dias em cima da cama, sem poder mexer direito os pés. Construção é dureza. Me levantei muitas vezes 4 horas da madrugada. E aí saía de porta em porta, batendo devagarinho, porque não podia fazer zoada, chamando um irmão e outro, para a gente sair para a construção. Muitas vezes, cansado o dia inteiro, a gente fazia serão para poder avançar um pouquinho com a construção da igreja. Uma vez eu disse: Rejane, faz um café, porque o sono estava forte. Esse pastor, acabou o pó. Eu disse: faça um chá. Esse tem que? Acabou também. Eu disse: não tem nenhum pé de alguma coisa aí, arruma umas folhas. Ele disse: só tem laranjeira, pastor. Eu disse: faça laranjeira. Ele disse: pastor, isso não vai dar certo. Por quê? O senhor vai ver o som que vai dar. Eu disse: faça. E ela fez, daqui a meia hora ninguém aguentava mais em pé, estava todo mundo sonolento. E a gente gosta, construção é dureza. Se você está pensando que construir a família que Deus colocou nas suas mãos é moleza, você está enganado. Dá trabalho buscar aquilo que é certo. Mas uma coisa é certa: quando você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, mais tarde você não tem que estar em porta de cadeia para tirar filho preso. Mais tarde você não tem que estar lá atrás do traficante para descobrir onde o seu filho está envolvido com droga. Mas ele vai ser um homem segundo o coração de Deus. Ela vai ser uma mulher segundo o coração do Senhor. E a família vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Compensa investir corretamente na família. Compensa fazer a coisa certa. O nome de Deus é glorificado. E a bênção dele vem sobre a sua vida. Diz a palavra de Deus em Provérbios 24, 27. Vamos ler todos? Prepara de fora a tua obra, e então edifica a tua casa. Não é a casa do vizinho, porque a casa do vizinho todo mundo sabe edificar, né? Se fosse meu filho, eu fazia assim. Se fosse minha filha, eu fazia assim. É fácil edificar a casa do vizinho, mas Deus diz: edifica a tua Casa. Esquece o vizinho, esquece o parente, e edifique a sua casa. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, vem cá, tu me amas? Amo, Senhor. Oh, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo. Pedro estava lá na mente, traía o Senhor, e o Senhor fica me fazendo essa pergunta: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes quem eu sou. Aí o Senhor diz: Pedro, vem e segue. Aí ele disse: Senhor, vem cá, e o que é que vai ser de João? Oh, Pedro, se eu quiser que ele fique aí até que eu venha, Pedro, o que é que você tem a ver com a vida dele? Vem tu, Pedro, e segue. Não se preocupe com a família que está ao seu lado, porque Deus não está perguntando a você pela família que está ao seu lado. Deus está perguntando a você pela sua casa, pela sua família. Você não vai prestar conta pela casa de ninguém, a não ser pela sua casa. E é por isso que o Senhor diz: edifica a tua casa.
Nós vamos pensar em algumas coisas que são importantes antes de concluirmos a nossa palavra desta noite, no processo da construção da família. Em primeiro lugar, apreciação mútua. Aprenda a apreciar os membros da sua família. Aprenda a reconhecer o valor de cada um dos membros da sua família. Aprenda a valorizar, aprenda a enaltecer, aprenda a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quantos filhos que nunca recebem um elogio dos seus pais? Quantas esposas que nunca recebem um elogio dos seus maridos? Quantos maridos que nunca recebem um elogio de suas esposas? Então, a primeira atitude, a apreciação mútua. Erga este marco na presença de Deus, hoje, de apreciar os membros da sua família, de valorizar a cada um deles e de fazer que eles saibam que você aprecia aos membros da sua família. Segundo lugar, procura desenvolver a capacidade para resolver todos os conflitos da sua casa em família. Não tem essa de um decidir por todos, mas sempre. Meus filhos eram pequenos, 2 anos, 3 anos, eu chegava para eles e dizia: o que é que papai faz que você gosta? O que é que papai faz que você não gosta? E eles iam me ensinando a ser pai. Quando o Senhor falava no meu coração para assumir um outro ministério, um outro pastorado, mudança de cidade, mudança de realidade, eu reunia minha esposa, reunia meus filhos e dizia: Deus está falando isto ao meu coração. Eu não chegava para eles e dizia: ó, faço as malas e amanhã nós vamos para tal cidade que Deus falou. Não, Deus está falando isto. E eu dava a liberdade deles, da presença do Senhor, de compreenderem a vontade do Senhor para a nossa família. Então procure desenvolver a capacidade para resolver conflitos no seio da família juntos. Ouça os seus filhos. Você que tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, às vezes você tem a falsa concepção de que não tem o que aprender com os seus filhos. Você tem. Eu tenho. Dizia Helder Câmara, arcebispo da Igreja Católica Apostólica Romana, que ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, e que ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. Todos nós temos o que aprender uns com os outros. Todos nós precisamos ser humildes e entender esta realidade para a nossa vida. Escute o seu filho, escute a sua filha. Ontem eu conversava com uma pessoa que já viu a filha cortar os pulsos 5 vezes tentando se suicidar. E ela disse: eu sou uma mãe muito rígida, mas eu tenho aprendido que eu preciso mudar se eu quero a minha filha viva. Não espere isto acontecer dentro da sua casa. Mude antes. Comunicação aberta. Você tem uma comunicação aberta na sua casa? Ou você é parente de Juvinho de Maria? Alguém conhece Juvinho de Maria aqui? Juvinho de Maria chegou em casa, a esposa perguntou. A esposa disse: a sopa está pronta, como é que eu trago? Ela queria saber se colocava a panela na mesa ou trazendo o prato. Ele disse: derrama no chão e puxa com o rodo. Isso não é comunicação aberta. Ele foi chegando na porta de casa com uma bandeja de ovos. A vizinha perguntou: isso é ovo? Ele disse: não, é bola de ping-pong. Isto não é comunicação aberta.
Você é uma pessoa aberta, que chega para sua esposa e pergunta: eu estou vendo você triste, está acontecendo alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa que magoou você? E vice-versa. Você é uma esposa que tem uma comunicação aberta e que pergunta ao seu esposo o que está acontecendo? Pergunta ao seu esposo em que vocês podem melhorar como marido e mulher, como pais. Vocês têm uma comunicação aberta com os filhos. Vocês perguntam aos filhos o que é que está certo, o que é que está errado. Vocês escutam os filhos de vocês. Vocês dialogam com os filhos de vocês. Os filhos de vocês têm liberdade para conversar com vocês. A primeira menstruação da minha filha, eu tenho 2 filhos homens e uma moça, 29, 26, 25. A primeira menstruação dela, ela chegou e disse: pai, menstruei. A mãe não estava na hora em casa, estava no trabalho, e ela chegou e falou. Por quê? Porque tinha uma comunicação aberta, como até hoje tem conosco. A comunicação aberta é muito importante. Ela tinha seus 15 anos e convidou a mãe e a minha pessoa para irmos a uma lanchonete. Fomos à lanchonete e ela disse: eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Está acontecendo algo no meu coração. Tem um rapaz e eu comecei a gostar desse rapaz. E eu queria saber se ele pode ir lá em casa falar com o senhor para namorar comigo. Ela tinha 15 anos. Eu olhei para ela e disse: filha, dê-me 8 dias para eu orar. Puxei a cabeça dela e encostei aqui. Quando encostei aqui, ela começou a chorar. Eu disse: filha, o que é que está acontecendo? Ela disse: nada, pai. Eu disse: filha, o que é que está acontecendo? Ela disse: não, eu estou sentindo o quanto você me ama. Antes dos 8 dias, ela disse: pai, sobre aquele assunto não precisamos mais conversar, eu já resolvi, não há possibilidade alguma. Ele é filho de pais separados e eu vi que ele não tem uma rota na vida dele. E eu vejo que tem coisa que eu preciso conversar com você e eu converso, mas tem coisas que eu preciso conversar com minha mãe e eu vou lá e converso com ela. E tem coisas que eu preciso conversar com ela e com você. E ele não tem isto. E portanto, não precisa o senhor me falar mais nada. Já está decidido. O que nem começou já acabou. Sabe o que é isso? Comunicação aberta. E isso é uma coisa que todos nós podemos desenvolver. E que nós precisamos como família. Precisamos de um compromisso mútuo. Eu sou responsável pela minha esposa e minha esposa assumiu também uma responsabilidade por minha vida na presença de Deus. Quer na pobreza, quer na riqueza, quer na saúde, quer na doença. Nós temos um pacto nupcial diante de Deus, como você tem com a sua esposa, como você tem com o seu esposo. Só que esse compromisso mútuo, ele precisa ser levado a sério. Do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e de irmão para com o irmão. Deve haver um sentimento forte. Eu queria que você fizesse uma coisa. José, me ajude aqui, por favor, José. Você pode ser por aqui. Eu queria que você fizesse isso aqui, ó. Entrelaçasse os seus dedos para dentro. E agora você feche a sua mão com os dedos para dentro. Isso aqui é um simbolismo de como você deve cuidar da sua família. Você deve cuidar da sua família desta forma, 7 chaves. Você deve zelar, você deve amar, você deve cuidar. Da mesma forma que todos os dedos estão entrelaçados e fortalecendo este processo, você deve fortalecer este processo da sua família. Família, a gente defende. Família, a gente está junto. Família,
a gente não deixa a mercê das pessoas lá fora, mas a gente cuida, a gente guarda, a gente ama, a gente tem cuidado. Obrigado, licença. É necessário um compromisso mútuo. Os pais têm que sentir compromissado com os filhos. Quem pode ajudar os filhos são vocês. Não esperem a ajuda de fora para os filhos de vocês. Tem pais que chegam com o filho na porta da escola, deixa. Olha, eduque o meu filho. A missão de educar o seu filho é sua. A escola colabora com a área que é pertinente a ela, mas a missão de educar os seus filhos, de fazer um filho, uma filha, darem para cidadãos de bem, que glorifica a Deus, é minha, é sua, é nossa, não da escola. Quinto, dedicação de tempo. Destine tempo aos seus filhos. Ah, pastor, eu saio com o escuro e volto com o escuro. Ok? Tem muita gente que também faz a mesma coisa. Isso não é só algo extraordinário na sua vida, na vida de muita gente. Muitas vezes eu acordo num dia e só vou dormir no outro dia, porque eu tenho coisas para fazer. Mas isso não me exime de dar tempo para a minha família. Eu preciso dar tempo para a minha família, porque se eu não der, a pessoa errada vai dar. Quando o pai não dá, o traficante dá o tempo necessário. E dá mais tempo do que o pai poderia dar, ou a mãe dar. É preciso que o marido dê tempo à esposa e vice-versa. É preciso que a família tenha um tempo juntos. Todos os familiares juntos usufruam deste tempo. Um tempo na refeição, um tempo para jogar a conversa fora, um tempo para rir, um tempo para brincar. Não é porque você tem 60, 70 anos que não pode brincar. Tem que brincar, porque se você não brincar, você vai morrer logo de um infarto. Então tem que tirar o estresse sobre você. Dedicação de tempo. Em sexto lugar, compartilhamento de tradições. Você ouviu a história de vida do seu pai, mas o seu filho já ouviu a história de vida sua? Você conhece a história de vida do seu avô, da sua mãe, mas a sua filha conhece a sua história? Ou você é uma pessoa sem história? Nós, como família, precisamos conservar a história, a memória da nossa família. Nós precisamos ter histórias e histórias boas, escritas por Deus na nossa vida. Temos aflições? Temos lutas? Temos, mas nós temos vitórias também que Deus nos tem dado. Amém? Amém. E nós precisamos contar estas histórias para os nossos filhos. Aconteceu isto, mas Deus agiu no meu viver. Conservar, compartilhar as histórias da nossa família, da vida em família. Em sétimo lugar, compartilhamento da fé. A fé em Deus, a fé em um Deus vivo. Um de nossos filhos chegou para minha esposa e disse: mãe, eu observei uma coisa interessante. Tudo que você deseja no seu coração, Deus lhe tem dado. Ele observou a fé da mãe. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Compartilhe a sua fé com os seus filhos. Não espere que o pastor da igreja vai ensinar acerca de fé ao seu filho. O pastor está ministrando ao rebanho, mas quem tem a tarefa de cuidar do seu filho é você e não o pastor.
um estudioso da